Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, galera. Boa tarde. Vamos lá, meu povo? Melhorou, né? Bom, eu sou o professor Felipe Custódio. É um grande prazer retornar aqui para o projeto Academia Enem, projeto da Prefeitura de Fortaleza, que visa dar essas aulas para vocês, para que vocês possam se preparar melhor, além do que vocês já estudam em casa e nas respectivas escolas, para que vocês possam ter uma preparação adequada para fazer a prova do Enem, tá? A nossa aula é de Química, então na sua apostila, ela é lá no finalzinho, né? A aula de Química, tá? Se organize aí para você, né? Começar. E nós vamos falar de um assunto muito importante e um assunto recorrente na prova do Enem, que é energias químicas no cotidiano, tá? Pelo material de vocês, nós estamos na apostila 3, né? Na apostila 2, que foi a aula anterior de Química, já foi explicado para vocês combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral, e foi explicado também um outro combustível que foi o hidrogênio. Hoje nós vamos falar de outras fontes de energia, que são energias importantes, e a gente vai falar para vocês exatamente sobre esse assunto. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o título da aula aí, Energias Químicas no Cotidiano. E a primeira que a gente vai falar é o etanol, tá? Combustível importantíssimo. Vamos começar a discutir sobre ele, ok? Quimicamente, o que é o etanol? O etanol é um álcool, tá? Alguns anos atrás, quando você ia abastecer no carro, né, com combustível, o pessoal dizia assim, ou é gasolina ou é álcool, né? Era esse o termo que a gente utilizava. De uns anos para cá, se popularizou o nome correto do álcool que a gente usa como combustível. Esse álcool é o etanol. Então hoje, qualquer posto de combustível que você passar, você vai ver lá que tem escrito gasolina, não tem mais escrito álcool, tem escrito etanol, que é o nome químico correto para o álcool que a gente usa como combustível. A fórmula química dele é essa daí, ó, C2H5OH. É um combustível classificado como biocombustível, porque ele é obtido a partir da biomassa, tá? Ele é um combustível renovável, isso é importantíssimo, né? Esse etanol, como a gente vai mostrar um pouquinho na sequência, ele é produzido a partir de açúcares que são retirados de vegetais. Então, a cada safra, você consegue ter produção de etanol anualmente. Essa é uma primeira vantagem desse combustível em relação aos combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás natural e carvão mineral são combustíveis fósseis não renováveis, tá? Professor, quer dizer que esses combustíveis fósseis um dia vão acabar? Sim, petróleo um dia vai acabar, gás natural também, carvão mineral também. Etanol de maneira nenhuma, tá? Porque ele é um combustível renovável. Como é que ele é obtido, esse etanol? Através de um processo químico, né, que é chamado de fermentação alcoólica do açúcar. Então você pega aí o açúcar, a fórmula geral do açúcar é C6H12O6, coloca na presença de micro-organismos, e aí esses micro-organismos efetuam esse processo de fermentação alcoólica. Então açúcar C6H12O6, micro-organismos fazem esse processo de fermentação produzindo álcool. É o mesmo processo de produção da cerveja, por exemplo, né? Só que a gente tira um açúcar da cerveja, que é da cevada, né? Tira o açúcar da cevada e faz esse processo de fermentação, também produzindo etanol. O etanol que é utilizado como combustível é o mesmo etanol das bebidas alcoólicas, né? É o mesmo álcool, tá? Então esse processo de fermentação é utilizado para produzir etanol. Professor, de onde é que vem esse açúcar para produzir o etanol? Depende. No Brasil, a gente retira esse açúcar para produzir etanol da cana-de-açúcar, tá?
Já nos Estados Unidos, eles retiram o etanol, o açúcar para produzir o etanol a partir do milho. E na União Europeia, na Europa, eles retiram o açúcar da beterraba, tá? Professor, é a mesma quantidade de açúcar, a produtividade é igual, tem alguma vantagem em utilizar um em relação ao outro? Tem. A cana-de-açúcar produz muito mais açúcar do que milho e a beterraba. Então a gente consegue produzir mais etanol pela área plantada, o que significa dizer que nesse caso é vantagem produzir etanol a partir da cana-de-açúcar. Professor, se é vantagem, por que os americanos, que são tão espertos, e os europeus, eles também não produzem a partir da cana-de-açúcar? Porque cana-de-açúcar só dá em região tropical, tá? Lá no norte, no hemisfério norte, zona temperada, não dá certo cana-de-açúcar. Isso é uma vantagem para nós, né? Já que a gente consegue ter uma produtividade maior de etanol quando comparado com os americanos e os europeus. O Brasil é o maior produtor de etanol do mundo e também nós somos os maiores exportadores de etanol do mundo também, certo? Bom, quais são as vantagens desse etanol? Vamos primeiro focar nas vantagens ambientais. Primeiro, o etanol vai provocar pouco efeito estufa, na queima dele vai liberar CO2, como a gasolina e os combustíveis fósseis, só que para produzir etanol a gente tem que plantar um vegetal. Vegetal faz que processo para obter energia? Vegetal faz fotossíntese. E um dos reagentes da fotossíntese é o CO2. Então perceba, vamos imaginar que nesse ano de 2015 a gente teve a nossa safra de etanol, vamos usar um bocado de etanol, vamos queimar um bocado de etanol, vamos liberar CO2 para a atmosfera, na queima do etanol. Só que no próximo ano, quando for plantada a nova safra da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar vai sequestrar, vai retirar da atmosfera grande parte desse CO2 que foi liberado na queima. Então, a primeira vantagem ambiental do etanol é que ele vai provocar menos efeito estufa. Não é porque ele não libera CO2 na queima. Ele libera, mas boa parte desse CO2 é reabsorvido pelo processo de fotossíntese, já que para produzir etanol tem que plantar vegetal, seja cana-de-açúcar, seja milho, seja beterraba, ok? Outra vantagem ambiental do etanol, não provoca chuva ácida. Quem são os combustíveis que provocam chuva ácida? São combustíveis principalmente que têm enxofre em sua composição. Quem são os combustíveis que têm enxofre? Os combustíveis fósseis. Petróleo tem enxofre, gás natural tem menos, mas tem enxofre também. E o carvão mineral dos combustíveis fósseis é o que tem mais enxofre. Todo combustível fóssil provoca chuva ácida. O etanol não tem enxofre na composição dele, também não tem nitrogênio, que é um outro elemento que pode provocar chuva ácida. Então, são vantagens do etanol sobre o ponto de vista ambiental, tá? Agora, não é só maravilhas, né? Há problemas também relacionados ao etanol. Primeiro, é monocultura, né? A gente sabe que monocultura, depois de alguns anos, o solo não consegue ter produtividade. Aí o que é que o pessoal faz? Abandona aquela região e vai para outra região. Só que isso muitas vezes gera problemas. As fronteiras agrícolas no Brasil estão crescendo em direção à região norte. Ou seja, nós estamos destruindo floresta, desmatando floresta amazônica para plantar monocultura. Isso não é vantagem nem sob o ponto de vista econômico, nem sob o ponto de vista ambiental, já que a biodiversidade também gera grana, gera dinheiro. Como assim, professor?
Biodiversidade não é só uma questão ecológica, não, de proteção ambiental, não. Se sabe, por exemplo, que na região amazônica, na hora que fizerem as pesquisas adequadas, vai se encontrar a cura para toda e qualquer doença da humanidade. Qual é uma doença que a gente não tem cura hoje, que ainda muita gente morre na humanidade? Câncer, né? Câncer é uma doença que mata muita gente. Professor, é possível ter a cura para o câncer? Lógico, a medicina vai avançar e nós vamos chegar na cura do câncer. E provavelmente essa cura está na Amazônia. Você já pensou, se a gente descobre na Amazônia uma droga capaz de curar o câncer, a quantidade de dinheiro que vai ser gerada com isso? Então, biodiversidade não é só uma questão ambiental, é também uma questão econômica, é também uma questão de grana. Então, monocultura não é vantagem. Segunda desvantagem. Todo mundo já tomou caldo de cana, não tomou? Nunca tomaram caldo de cana, não? Caldo de cana com pastel é bom demais, né? Então, na hora que moe lá a cana, o que sobra a gente chama de quê? É o bagaço, né? O nome já está dizendo, bagaço, ninguém quer, né? Quem joga baralho também conhece o bagaço do baralho, né? Então, o bagaço fica lá. Esse bagaço e as folhas da cana, eles são queimados, não são aproveitados para nada. Então, esses resíduos precisam ser aproveitados. Hoje, já existem alguns projetos interessantes. Aproveitar esse bagaço para ração de gado. É uma vantagem, porque aí você não vai queimar, esse lixo vai ser reaproveitado. E o segundo projeto muito interessante é produzir etanol também a partir do bagaço e das folhas. Esse etanol, ele é chamado de etanol de segunda geração. Ele não vai ser obtido do açúcar, ele vai ser obtido da celulose que está presente no bagaço e está presente na folha da cana-de-açúcar. Problema, já é possível fazer isso, professor? Esse etanol de segunda geração é possível, já se faz. O problema é que ele ainda é muito caro, então não compensa economicamente. Na hora que baratear a produção do etanol de segunda geração, vai ser fantástico, porque nós vamos aumentar a produtividade de etanol sem precisar plantar mais cana-de-açúcar. Com a mesma região plantada, nós vamos aproveitar os resíduos, certo? Terceira desvantagem, mão de obra, né? Vocês já viram os caras que trabalham nesses canaviais? Às vezes a gente vê as reportagens na televisão, são os famosos boias frias, né? Trabalham o dia todo pesado para ganhar uma mixaria, né? Então, o trabalho nesses canaviais, né, no corte da cana, para que essa cana seja produzida etanol, é realmente um trabalho quase escravo. É muito trabalho para pouco dinheiro. E nos últimos anos, vem se discutindo muito sobre isso aqui também, ó, que a grande produção de biocombustíveis pode provocar uma crise mundial de alimentos. Como assim, professor? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Muitos agricultores brasileiros estão deixando de plantar feijão, arroz, milho, para plantar o quê? Cana-de-açúcar. Então deixa de produzir alimentos para produzir biocombustível. Nos últimos anos, o preço do feijão no Brasil, ó, disparou. Por quê? Porque quando você... Ixi, mas foi ligeira essa substituição aqui, não foi? Não deu nem para perceber, ó, né? Então, por quê? Porque quando você deixa de plantar feijão, quando diminui a oferta do produto, o que é que acontece com o preço? Aumenta, tá? No México, existe uma panqueca que eles fazem usando milho, né? Essa panqueca lá mexicana é chamada de tortilha, tá? O México não produz milho. Quem exporta o milho para o México são os americanos, os Estados Unidos. Só que nos últimos anos, os americanos estão pegando boa parte do milho e estão usando para produzir etanol. Então estão exportando menos milho para o México. Na hora que você exporta menos, que você diminui a oferta, o preço aumenta. Então essa panqueca mexicana, ela teve um aumento nos últimos 3 anos de 200%. Então, à medida que a gente plantar
mais cana-de-açúcar e menos alimentos, vai aumentar o preço dos alimentos. Então, a grande produtividade de biocombustível pode provocar uma crise mundial de alimentos? Pode sim. Então a gente tem que estar atento para incentivar a produção de biocombustíveis, mas não em detrimento da produção de alimentos, tá? Os especialistas não apostam que o etanol pode substituir o petróleo. Essa não é a proposta do etanol. Porque aí a gente precisaria produzir etanol para o mundo todo. E para produzir etanol para o mundo todo, pode arrumar cana-de-açúcar. Aí a gente vai destruir a floresta amazônica todinha e vamos só botar cana-de-açúcar. Isso vai gerar mais problemas do que resolver. Então, o etanol não é a aposta do combustível que possa substituir o petróleo. Ele é um combustível a mais. Ele é um combustível alternativo que tem sua importância dentro das matrizes energéticas. Mas ele não é a grande aposta para fazer a substituição ao petróleo, certo? Bom, vamos para o próximo agora. Esse aqui também é bem conhecido aqui no Brasil, né? Biodiesel, tá? Quimicamente, o biodiesel é uma mistura de ésteres, que é uma função orgânica, tá? O biodiesel, assim como o etanol, é um biocombustível obtido a partir da biomassa. É um combustível renovável, assim como o etanol. Lembrando que ser renovável é uma vantagem, né, em relação aos combustíveis fósseis. E ele é produzido a partir de óleos vegetais. Como é que a gente mostrou que o etanol é produzido? A partir do açúcar retirado de um vegetal. Aqui vai retirar o óleo de um vegetal e vai fazer uma transformação química nesse óleo que a gente vai mostrar já já, certo? Quais são os principais vegetais que são utilizados na produção de biodiesel? Mamona, girassol, dendê, muito cultivado na Bahia, né? O famoso óleo de dendê da Bahia, e a soja, tá? Também dá para produzir biodiesel a partir da soja. No Brasil, a cultura vegetal que é mais utilizada para produzir biodiesel é a mamona, tá? A gente tem grande produção de soja, mas a nossa soja ela não é utilizada para produzir biodiesel. No Brasil, a maior parte do biodiesel é produzida a partir da mamona, certo? Professor, como é que faz? Tira esse óleo do vegetal e a partir desse óleo produz o biodiesel? Exatamente. Vamos mostrar agora como é a reação. Essa reação que eu vou mostrar agora tem na apostila de vocês, tá? Essa reação é chamada de transesterificação. Então tem aí um triglicerídeo. Esse triglicerídeo está presente no óleo extraído lá do vegetal. Coloca esse triglicerídeo para reagir com álcool. Pode ser metanol ou etanol. Vai produzir um triálcool, que a gente chama de glicerol, e vai produzir uma mistura de ésteres. Esse último produto aí à direita, essa mistura de ésteres, é o biodiesel, tá? Biodiesel que foi inventado por um cearense, professor Expedito Parente, lá do Departamento de Engenharia Química na UFC, na Universidade Federal do Ceará. O professor Expedito descobriu o biodiesel lá em 1982, ok? Descobriu, ele era engenheiro químico, ele até fez uma adaptação no carro dele e ele produziu o biodiesel na casa dele e abastecia o carro dele com o próprio combustível que ele produzia, né? Ele patenteou essa descoberta em nome da UFC, que é onde tinha sido feita a pesquisa, mas a patente só dura de 10 ou 15 anos, dependendo do caso. E nos primeiros anos, não houve interesse no biodiesel. O biodiesel só vai começar a ganhar força a partir do ano 2000 para cá. Ou seja, cerca de 15 anos atrás, é que o governo brasileiro vai começar a incentivar a produção de biodiesel no Brasil. Então, foi feita a patente, mas fica registrado, né, que, não sei se vocês sabiam, que foi um cearense, né? Professor Expedito, falecido há 2 anos atrás, professor Expedito lá da UFC,
quem acabou descobrindo o biodiesel, deu essa importante contribuição para a ciência e para a sociedade de uma forma geral, tá? Bom, vantagens, ó. O biodiesel provoca pouco efeito estufa, pelo mesmo motivo do etanol. Boa parte do CO2 que é liberado na queima é reabsorvido pelo processo de fotossíntese da mamona, ou do girassol, ou do dendê, ou da soja. Outra vantagem ambiental, assim como o etanol, o biodiesel não provoca chuva ácida, porque não tem enxofre nem nitrogênio na composição desse combustível. Atualmente, isso passou a valer em novembro de 2014, né, no finalzinho do ano passado, é lei, é obrigatório que se misture 7% de biodiesel no diesel que vem do petróleo, tá? Essa é uma determinação do governo federal para incentivar a produção de biodiesel no Brasil, para que isso gere renda também, isso gere emprego, né? Porque aí quem planta biodiesel sabe que vai ter para quem vender, porque é obrigatório que seja adicionado 7% de biodiesel ao diesel que é vendido no Brasil. No estado do Ceará, nós temos uma usina de biodiesel, fica na cidade de Quixadá, tá? É uma usina da Petrobras, tá? E lá, né, pertinho, na verdade, é uma cidade vizinha, lá é um distrito de Quixadá, que tem essa usina de biodiesel. Então, aqui no Ceará, a gente produz biodiesel, certo? Desvantagens. Primeiro, assim como o etanol, que a gente já fez a discussão, o biodiesel também pode provocar uma crise mundial de alimentos. O pessoal deixando de plantar alimento para plantar cana-de-açúcar, mamona, soja. Então isso pode gerar uma crise mundial de alimentos. E um projeto bem legal que tem aqui no Ceará e tem em outros estados também, é produzir o biodiesel a partir do óleo de cozinha. O óleo de cozinha, evidentemente, depois que você usa na fritura, né? Produzir a partir do óleo antes de você utilizar não tem vantagem nenhuma. Então, esse óleo que você usa em casa e que normalmente a gente joga esse óleo no ralo, né? Na pia lá, né? E vai direto para o nosso sistema de saneamento, que é um poluente preocupante, é um poluente grave, a gente pode aproveitar esse óleo para produzir biodiesel. Como é que funciona isso em Fortaleza? A Coelce, né, que é a empresa que distribui energia elétrica aqui no Ceará, ela compra esse óleo de cozinha usado. Então, algumas pessoas têm o hábito de, depois que usa o óleo, coloca em garrafas PET, depois passa lá na Coelce e vende. É um pouco, não vale muito não, né? As pessoas não fazem isso para ficar ricas não. As pessoas fazem isso mais com a consciência ambiental. Da última vez que eu me formei, a Coelce pagava por uma garrafa de 2 litros de óleo de fritura R$ 1,20, tá? Então é pouco, né? Não é pela questão financeira, né? É mais pela questão ambiental, de aproveitar um resíduo, né? Aproveitar um lixo e a partir desse lixo produzir um combustível que é o biodiesel, ok? Beleza, vamos para frente então. Saindo do biodiesel. Vixe Maria, isso aqui quando o povo lê, olha, não sei o que, fica todo mundo com medo, apavorado, né? Energia nuclear, eita professor, isso aí é problema, né? Vamos ver, né? Pode ou não pode ser problema? Pode ser problema, mas pode ser solução também, dependendo da circunstância. Olha só. Como é que se obtém essa energia nuclear? A partir de um processo que é chamado de fissão nuclear. Fissurar significa o quê? Quebrar, tá? Um sinônimo para fissura é quebra. Então o que é que vai ser feito? Vai quebrar o núcleo do átomo. Só que essa quebra, gente, vai liberar uma imensa quantidade de energia. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Se eu pegar o urânio, todo mundo já ouviu falar nesse elemento? Urânio, o isótopo 235, tá? Lembrando que os isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, né? O mesmo número de prótons, mas números de massa diferentes.
O número de prótons é esse númerozinho que está embaixo, do lado esquerdo. Então, o número de prótons do urânio é 92, tá? E o número de massa é esse número que está em cima, do lado esquerdo, 235. Esse número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, mas têm diferentes números de massa. Se eu pegar o isótopo 235 do urânio e bombardear ele com um nêutron, esse Nzinho aí, ó, é de nêutron, vai formar o isótopo 236, que tem baixíssima estabilidade. Depois o núcleo vai se quebrar, formando bário, esse Ba é do bário, Kr é do criptônio, que é um gás nobre, libera 2 nêutrons e uma imensa quantidade de energia. Essa imensa quantidade de energia pode ser aproveitada para produzir energia elétrica, tá? Ou pode ser aproveitado numa arma nuclear, por exemplo, tá? Pode ser aproveitado das duas formas, com o lado benéfico e com o lado maléfico, tá? Mas o fato é que a gente vai focar aqui o nosso estudo na obtenção de energia, tá? Nós não vamos focar o nosso estudo na questão das armas nucleares. Então, a fissão nuclear libera imensas quantidades de energia. Então, vamos olhar. Ó. Olha aí como é que é o esquema. Ó. Tem um núcleo de urânio, aí essa bolazinha azul é o nêutron, aí o nêutron colide com o núcleo, quebra em núcleos menores, que liberam novos nêutrons, que quebram novos núcleos de urânio. A quantidade de energia liberada aí é imensa. Deixa eu ver se eu consigo ler, que minha visão aqui está meio mal, vejo. Ó o que está dizendo aí, ó. Uma reação em cadeia envolvendo 1 kg de urânio 235 produz mais energia do que 2 milhões de quilogramas de carvão, tá? Então, pequenas quantidades de urânio conseguem produzir imensas quantidades de energia. Essa vai ser uma vantagem da energia nuclear. Um pouquinho mais na frente a gente vai falar dessas vantagens, certo? Só que existe um probleminha, ó. O problema é o seguinte: esse urânio é encontrado na natureza na seguinte composição, ó. 99,3% de todo urânio presente na natureza é o isótopo 238. Somente 0,7% é o isótopo 235. Por que que isso é problema? Porque o isótopo que sofre fissão é o 235. O isótopo que vai ser utilizado para produzir energia é o 235. A quantidade desse isótopo 235 na natureza é muito pequena. Aí o que é que tem que ser feito então? Tem que se retirar esse urânio da natureza e fazer um processo denominado de enriquecimento do urânio. Vocês já ouviram falar? Enriquecimento do urânio. O que é enriquecer o urânio? É aumentar a proporção desse isótopo 235, tá? E diminuir a proporção do isótopo 238, ok? Como a quantidade de urânio 235 é muito pequena na natureza, é necessário fazer o enriquecimento do urânio. Vou mostrar aqui, ó. Ó, o enriquecimento do urânio é aumentar a proporção do isótopo 235. Professor, é fácil fazer esse enriquecimento do urânio? Não, é difícil e é uma tecnologia cara, tá? Atualmente, 7 anos atrás, o Brasil desenvolveu uma metodologia, tecnologia brasileira, para enriquecer urânio. O Brasil utiliza umas ultracentrífugas, que a gente não sabe direito como é que funciona, mas não é para saber mesmo, porque é um segredo tecnológico. E o Brasil hoje já consegue enriquecer urânio com tecnologia brasileira. Professor, e antes, como é que era feito? Quando o Brasil queria enriquecer urânio, o que é que a gente tinha que fazer?
a gente mandava esse urânio lá para a Alemanha, os caras enriqueciam esse urânio lá e mandavam de volta. Só que eles cobravam uma grana cara por isso. Hoje não. O Brasil produz urânio, tem uma fábrica que produz urânio, é uma fábrica estatal, é do governo federal, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E o Brasil também tem 2 usinas nucleares em funcionamento, também no Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis. Então, o urânio é enriquecido em Resende e é levado para Angra dos Reis para que lá seja produzida energia elétrica, tá? Ó, quando o urânio é enriquecido até 20%, ou seja, quando eu ficar com 20% do urânio 235 e 80% do urânio 238, o objetivo aí é produzir energia elétrica, tá? Que é o que o Brasil faz, que muitos países no mundo fazem, tá? Quando o urânio é enriquecido até 80% ou mais, tá? Ou seja, 80% ou mais do urânio 235 e só 20% do urânio 238, aí o objetivo é produzir armas nucleares, certo? Professor, o Brasil tem um objetivo de produzir armas nucleares? Não, pelo menos oficialmente não. A gente enriquece urânio para produzir energia elétrica, tá? O Brasil assinou um acordo que foi feito lá em 1971, que era um acordo em que o Brasil se comprometia a não produzir armas nucleares. Esse acordo foi proposto por 5 países que na época eram os detentores de armas nucleares. Estados Unidos, na época a União Soviética, a China, a Inglaterra e a França, tá? Se você conhece um pouquinho também de história e de geografia, você vai lembrar que esses 5 países, hoje a Rússia, né, não é mais a União Soviética, são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. São os países que têm direito a veto nas resoluções da ONU. Basta que um desses países vete uma proposta para que essa proposta não seja levada adiante. E o acordo foi assim, ó. Esses 5 se comprometiam a reduzir os seus arsenais nucleares, em contrapartida, os outros países se comprometiam a não produzir armas nucleares, certo? Professor, durou quantos anos esse acordo? Era para durar quantos anos? 40 anos. Como ele foi proposto lá em 1971, o acordo foi agora até 2011, que é quando completou 40 anos, mas ele foi renovado, tá? Por mais 40 anos. Professor, e todo mundo cumpriu esse acordo? Não. O Brasil aparentemente cumpriu. A gente não sabe de nenhuma história que o Brasil esteja querendo produzir armas nucleares. Esses 5 diminuíram seus arsenais nucleares? Diminuíram, mas não diminuíram na proposta que tinha sido feita, tá? Outros países nesse tempo produziram armas nucleares? Tem armas nucleares hoje? Sim. A Índia tem arma nuclear hoje, mas a Índia não assinou o acordo, né? Por quê, professor? Porque a Índia disse o seguinte: eu já gastei um bocado de dinheiro, estou quase construindo a bomba atômica, agora vem você dizendo que eu não posso construir. Aí eu vou jogar todo esse dinheiro no lixo. Não. Então a Índia hoje tem arma nuclear. O Paquistão, vizinho lá da Índia, né? Eles estão brigando lá não sei quantos mil anos. Quando o Paquistão descobriu que a Índia tinha um projeto nuclear, o Paquistão também desenvolveu seu projeto nuclear. Israel tem armas nucleares. O Israel também não assinou o acordo. A justificativa é que Israel diz que se não tiver força militar no meio dos muçulmanos, né, o Estado de Israel vai ser destruído, e o Israel se mantém na base da força, tá? E há dúvidas se a Coreia do Norte tem ou não armas nucleares. A Coreia do Norte é considerado o regime mais fechado, né? Ainda é um comunismo bem antigo. E a gente não tem muitas informações, o país não tem abertura. Então a gente não sabe, né, as suspeitas se a Coreia do Norte tem ou não armas nucleares. Alemanha, Itália e Japão são 3 grandes potências
São 3 grandes potências que não têm armas nucleares. Por quê? Porque são proibidos de produzir armas nucleares. Por que, professor, proibidos? Porque foram os 3 países que perderam a Segunda Guerra Mundial, né? Alemanha, Itália e Japão. E aí, no termo de rendição da Segunda Guerra Mundial, foi determinado que esses países não podiam ter armas nucleares, tá? Então, são as grandes potências que não têm armas nucleares, são exatamente Japão, Alemanha e Itália, tá? Atualmente, 4% da energia produzida no Brasil é produzida a partir do urânio, a partir de energia nuclear. Só 4%, professor? Porque as nossas usinas nucleares são pequenas. Nós temos 2 usinas, a usina de Angra 1 e a usina de Angra 2. Nos próximos 2 anos, deve ser finalizada a construção da usina de Angra 3. Aí nós vamos dobrar a nossa capacidade de produzir energia a partir de usinas nucleares, tá? As principais vantagens da energia nuclear. Primeiro, rendimento, que é altíssimo. Nenhum outro tipo de combustível consegue gerar tanta energia quanto o urânio. Essa é uma vantagem. Segunda vantagem, não causa efeito estufa. Não tem liberação de CO2. Se não libera CO2, não provoca aquecimento global. Terceiro, não causa chuva ácida, tá? Já que não tem enxofre na composição, nem nitrogênio, ok? Bom, mas tem desvantagens, né? Quais são as desvantagens? Primeiro, é não renovável. Por quê? Porque depende de urânio. Urânio é um mineral. Ele é um mineral, um dia vai se acabar, tá? Inclusive, existe uma grande reserva de urânio aqui no Ceará, tá? Na cidade de Santa Quitéria. Santa Quitéria tem uma grande reserva de urânio. Essa reserva, pelo menos há alguns meses atrás, da última vez que eu li, ela ainda não está sendo explorada, mas está sendo feito um processo de licitação para ver uma empresa que vai exportar esse urânio para a China. Já tem meio que um acordo entre o Brasil e a China para o Brasil exportar urânio para a China. Então, aqui no Ceará, a gente tem uma grande reserva de urânio em Santa Quitéria. Segunda desvantagem, a energia nuclear provoca poluição térmica das águas. Por quê? Porque você precisa estar resfriando o reator nuclear todo momento. Porque se você não resfriar esse reator nuclear, ele vai explodir. Então você tem que ficar jogando água no reator. Essa água, quando ela resfria o reator, ela fica mais aquecida, né? É uma troca de calor. Aí se você pega essa água aquecida e joga diretamente no reservatório natural, vai aumentar a temperatura do reservatório natural. Isso é ruim? É muito ruim. Porque uma das coisas que acontece pelo aumento da temperatura da água é a diminuição da solubilidade de oxigênio. E oxigênio os peixes precisam, por exemplo, para respirar, tá? Então isso é um problema ambiental que está relacionado com as usinas nucleares. Outra desvantagem, risco de acidentes, né? Não sei se vocês, quer dizer, a maioria de vocês talvez nem fosse vivo nessa época, mas há um pessoal de uma idade aqui, né, um pouco maior. Alguns talvez lembram do acidente de Chernobyl, né? Lá na Ucrânia, na época era União Soviética, hoje é a Ucrânia. Chernobyl foi em 1986, foi o maior desastre nuclear de toda a história, né? Houve a explosão de 3 reatores nucleares, bastante gente morreu e a nuvem radioativa se espalhou por boa parte da Europa, tá? Então é considerado o pior acidente nuclear de toda a história, esse acidente de Chernobyl. Recentemente, 2011, aí muitos de vocês vão lembrar, a gente teve um acidente em menor proporção no Japão, né? Em Fukushima, né? Então houve lá também a explosão de um reator nuclear devido a um terremoto, daí veio o tsunami, a onda veio e alagou a usina, faltou energia, não conseguiram resfriar os reatores e um reator explodiu. Mas Chernobyl foi um desastre bem maior do que o que aconteceu em Fukushima. O Brasil já teve um desastre também relacionado com radioatividade.
não foi relacionado com usinas nucleares, mas foi com material radioativo. Lá em 1987, em Goiânia, a história do Césio 137, né? Como é que foi? Era um hospital que faliu, um hospital privado, particular. O hospital estava fechado. Aí um cara, dono de uma sucata, passou, invadiu o hospital para roubar metal para vender na sucata dele. E aí ele roubou um material de radioterapia, que é usado no tratamento de câncer. Quando ele abriu o material lá na sucata dele, ele viu um pozinho azul brilhante, bonito. É o Césio 137. Ele achou tão bonito que ele botou em um bocado de saquinho e saiu distribuindo para os vizinhos, para os amigos. Só que é material radioativo, né? Nos dias após o vazamento do material radioativo, morreram 4 pessoas. E hoje são contabilizadas 89 mortes em função do vazamento desse material Césio 137. O pessoal depois recolheu esse material, né? O pessoal que trabalha na Agência Nuclear Brasileira, tudo usando aquelas roupinhas lá, né? Tudo para evitar a radioatividade. Recolheram o material e enterraram, tá? Esse material normalmente ele é enterrado ou é jogado no meio do oceano. No caso de Goiânia, foi enterrado. Depois de alguns anos, aí esse material deixa de ser perigoso. Quando eu digo alguns anos, é alguns 300 anos, mais ou menos, tá? Então é bastante tempo. Não é coisinha assim de, né, daqui a 10 anos, não. É bastante tempo. Ó, um outro problema são os resíduos nucleares. Após a fissão, os núcleos que são formados, eles são radioativos, então eles são perigosos. Então hoje, como é que os caras fazem? Pegam esse lixo nuclear, colocam em grandes cilindros de concreto, um concreto bem espesso, para não permitir o vazamento do material radioativo. E aí é o que eu disse, ou eles enterram esse material, ou vão para o meio do oceano e jogam lá no meio do oceano. Daqui a uns 300 anos, esse lixo vai deixar de ser problemático, certo? É um problema, é uma desvantagem. E há sempre o risco de fins bélicos, né? Quando se conhece a tecnologia de enriquecimento de urânio, há o risco de se produzir armas nucleares. Então, essa é uma outra desvantagem também relacionada à energia nuclear, ok?